Perceba então a nossa ligação vibratória, porque nós vamos realizar nessa noite aqui um trabalho coletivo, os dois planos da vida. A comunidade que está aqui hoje é uma comunidade dúplice, um grupo de pessoas perceptíveis pelos nossos sentidos materiais, mas temos outras tão atenciosas quanto as primeiras, sequiosas de discutir assuntos espirituais. Os nossos olhos materiais não divisam, mas as nossas vibrações conseguem fazê-lo. Inicialmente nós queremos então situar cada um de nós, onde é que nós estamos. Nós estamos numa nave que percorre uma distância em torno do Sol, numa velocidade de 104 mil quilômetros por hora. Nós percebemos que nós estamos quietinhos aqui. E essa nave chamada Terra, que nos abriga, nos permite acomodarmos no ambiente de um templo espírita. Para que a gente se situe bem nisso, vamos ver como é que os espíritos tratam esse templo, tá? O templo espírita. E eles nos informam, coisa interessante, essa ideia do planeta, tá? Onde nós estamos. E dentro do planeta nós estamos acolhidos num templo espírita. E eles dizem que o templo espírita é um ponto do planeta, onde a fé raciocinada estuda as leis universais, no que pertine à consciência e ao destino, à fé e à razão e à imortalidade do ser. Portanto, então, apenas fixando a ideia, nós somos criaturas que estamos num templo espírita, onde a fé raciocinada estuda as leis universais, um ponto do planeta. Imaginemos se a gente estivesse numa nave espacial enxergando um ponto do planeta. Certamente, num evento como esse, nós estaríamos enxergando um ponto muito alto, sem que isso tenha nada a ver com o Tiburcio, mas tem a ver com o ambiente descrito aqui. Nós estaríamos vendo um ponto de luz, porque esta fé raciocinada que estuda as leis universais é um ponto de iluminação. Não esqueçamos que Jesus, falando disso, ele disse: brilhe a vossa luz. Não falou de quem? Chinês, argentino, brasileiro, uruguaio. Brilhe a vossa luz, aliás, vem da terra só, de toda parte. Muito bem, nós vamos cuidar de um monumento. Um monumento que está, neste momento, brilhando muito, mas que nós precisamos de preservá-lo através da divulgação. E esse monumento é a psicografia do nosso queridíssimo Chico. Temos que fazer uma conexão, vamos usar a linguagem do nosso tempo, fazer uma conexão entre três parâmetros. Nenhum assunto pode ser debatido em doutrina espírita sem que esteja sedimentado no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, na Boa Nova. A Boa Nova, então, é a base de tudo. Nós vamos, então, estudar o Evangelho de Jesus, utilizando para isso a doutrina dos Espíritos, a obra espírita codificada por Allan Kardec. E essa conexão tríplice, então, começa lá no Evangelho, no Novo Testamento, vem para o conhecimento desse Evangelho através da obra de Allan Kardec. Aliás, o Dr. Bezerra de Menezes nos fala para que nós devemos estudar Kardec, devemos estudar Kardec para entender Jesus. E é isso que a gente está tentando fazer. E depois, o terceiro ponto seria a obra de Chico Xavier, especificamente desse espírito médico na Terra, notável, André Luiz. Todo o material que nós estamos trabalhando aqui, ele é da editora da Federação Espírita Brasileira. Então, essa obra de André Luiz, nós temos que perceber primeiro onde ela está situada nesse contexto que nós falamos aqui de conexão, tríplice conexão.
Vamos então verificar exatamente a coleção André Luiz. Essa coleção André Luiz, ela é a abertura do mundo espiritual para as nossas vidas. É o descerramento do mundo espiritual. Então, dentro da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, aí existe uma coleção que descerra os horizontes do mundo espiritual. Nós estamos aqui na Terra percebendo que não é apenas esse contato material, nós temos aqui, estamos envolvidos numa realidade espiritual que nos cerca e exerce uma influência dominante sobre tudo que fazemos, evidentemente, sem nenhuma violência, sem nenhuma interferência, que não seja possível dentro da aceitação livre e espontânea de cada um de nós. Portanto, nós estamos vendo uma obra que significa o descerramento para a sociedade da Terra, do mundo espiritual. É da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa coleção, nós temos algumas obras que são compartilhadas pela psicografia de Valdo Vieira e nós vamos identificá-las. E a editora é a editora da Federação Espírita Brasileira, porque cada um de nós está discutindo ideias aqui. Essa ideia nós estamos discutindo dentro de nós. Eu fiquei assim, muito encantado num dia que eu vi no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec uma informação dos mensageiros. Lá nós temos aquelas instruções dos Espíritos dizendo, eu entendia completamente diferente, dizendo que a consciência não está aqui, a consciência está aqui no coração. Então nós estamos aqui discutindo a questão frontalmente com a consciência de cada um de nós, que é onde está a nossa verdade, para que nós possamos o quê? Levar avante as ideias que nos são cometidas aqui, para que nós possamos fazer brilhar a luz em toda parte, porque elas são ideias iluminadas pela sua origem, o Evangelho de Jesus, por essa obra magnânima de Allan Kardec, e agora pela psicografia do nosso queridíssimo Chico. Então vamos ver como é que eles dão o nome a essa coleção, tá? Olha lá, a vida no mundo espiritual, é o texto dessa coleção. E nós vamos ver onde é que se situa dentro dessa coleção o livro Sexo e Destino, porque é uma coleção com cada exemplar cuidando de um tema específico e detalhado. Nós começamos então a verificar lá e vamos situar no tempo também. É interessantíssimo estudar todo tipo de cultura através da história, situando-a no tempo, porque vai revelar em que tipo de maturidade se encontrava a sociedade humana naquela época que aquelas obras surgiram. Porque o que a gente vê muitos espíritos ensinarem é que cada coisa vem ao seu tempo. O fruto não amadurece antes da hora adequada. Se for colhido, ele não terá utilidade. Portanto, a maturidade é indispensável. Portanto, nós estamos observando, verificando para que nós percebamos o tempo primeiro para situar o livro Sexo e Destino. O livro Nosso Lar, que descerra o mundo espiritual, veio abrir esse canal iluminado para que a gente pudesse enxergar além dos nossos sentidos materiais, pudéssemos perceber que junto de nós e acima de nós existe uma coletividade de espíritos. Na Terra nós temos uma coletividade de 30 bilhões de criaturas ligadas ao sistema de imantação da Terra. Essas criaturas então, elas renascem aqui na Terra periodicamente. E atualmente nós temos uma coletividade de 7 bilhões de criaturas encarnadas. Então, para cada criatura encarnada, nós temos 4 no mundo espiritual. Essa é a proporção. Então, em 1944, foi chegado o momento para que essa realidade aparecesse para cada um de nós, chamasse a atenção, porque ela é ostensiva, ela está
ao nosso lado, onde quer que estejamos, e ela caminha com os homens, pelos homens e apesar dos homens, e das mulheres também. Muito bem, nosso lar, 1944, e há o segundo texto também do mesmo ano, 2 livros do mesmo ano, os mensageiros. Os mensageiros, então, vieram nos revelar, pela primeira vez, as expedições socorristas do mundo espiritual. Tá? Todas as questões que nos envolvem, nós começamos o livro Sexo e Destino com uma companheira deitada num leito de desencarnação. Nós estamos vendo como é que é a influência do mundo espiritual nesse quadro, a Beatriz. Muito bem, depois nós temos os Missionários da Luz, terceiro livro dessa série, que vai examinar as programações reencarnatórias desse espaço espiritual, sintonizado, conectado conosco através de uma cidade que fica na região do Rio de Janeiro, uma cidade espiritual, chamada exatamente o nosso lar, que nos é revelado ali no primeiro livro. Esses Missionários da Luz nos revelam os processos da nossa escolha reencarnatória, como é que isso é programado. Depois nós temos os Obreiros de Vida Eterna, que são os trabalhos sobre desencarnação. Nós temos o estudo lá de várias desencarnações com pessoas de diferentes pontos de vista religiosos. Nós temos uma evangélica, albina, temos lá o católico, o Cavalcante, 3 espíritas, Adelaide, o Dimas e o Fábio. No livro Obreiros de Vida Eterna, temos um fenômeno interessante lá no final. Então, o livro Missionário está em 1945, o livro Obreiros de Vida Eterna em 1946, que coisa interessante essa programação do mundo espiritual. Isso foi surgindo paulatinamente, não é aleatório. Aliás, nenhuma informação que tenda a construir um futuro ou uma certeza definitiva dentro de nós, ela não é aleatória. Ela teve uma programação antecipada, foi uma coisa trabalhada, tendo por objeto o público-alvo. Mas dá para quem que essas ideias vão ser dirigidas? O que aquelas pessoas pensam agora? Porque na época do Cristo falava-se por parábolas, que as pessoas não tinham nenhuma condição de perceber por maneira diferente. Eram pequenas histórias por parábolas. No mundo maior, é um livro onde a gente estuda basicamente a nossa casa mental, como um edifício de 3 pavimentos, que a gente vai ver alguma coisa mais adiante. O livro Libertação é exatamente porque nós estamos ligados a 2 espécies de amarras. Uma das amarras é do nosso corpo físico, e os espíritos representam isso aí como se nós estivéssemos numa espécie de areia movediça. Os nossos movimentos, eles são muito retidos, porque ainda precisamos do peso dessa matéria para que nós possamos nos comunicar, interagir com o meio em que nós vivemos. Um dia nós não vamos precisar mais dela. A nossa encarnação, que hoje é tríplice, ela vai ser apenas dúplice. Muito bem, libertação. Então nós estamos desatando os nossos laços das amarras, da escuridão, das trevas. Tem uma passagem a respeito de trevas, que os Espíritos dizem que a candeia do corpo são os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo andará em trevas. Olha o que ele diz lá no final. Cristo: se pois a luz que há em ti é treva, quão espessas serão as próprias trevas. Então nós estamos trabalhando para nos libertarmos disso que Jesus identificou. Se pois a luz que há em ti é treva, quão espessas serão as próprias trevas. Quer dizer, se a nossa luz é lanterna, assim, uma lâmpadazinha mortiça, quão espessas serão as próprias trevas na ausência dessa luzinha mortiça. Muito bem, nós estaremos libertando disso, libertando também das influências espirituais denominadas na doutrina espírita pelo nome de obsessão. Entre a terra e o céu, nós estamos vendo a desencarnação
crianças, tá? A desencarnação de crianças, aquele deslocamento das mães para visitar os filhos no mundo espiritual. Nos domínios da mediunidade, nós estamos vendo exatamente essa possibilidade de comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos. Nos domínios da mediunidade, nós estamos vendo a sequência, então, das obras. Em 1947, nós tivemos um salto de 2 anos para 1949. Por quê? Porque o livro Libertação, ele, quando foram colocados os originais, foram entregues para a Federação Espírita Brasileira, causou um susto muito grande por causa de um fenômeno descrito no livro, chamado licantropia, que é a materialização ou a formação de animais pré-históricos, aqueles gigantescos, decorrendo das vibrações, a licantropia. Então, foi pedido, está no livro da Sueli Caldas Schubert, chamado, o livro dela chamado Testemunho do Chico Xavier. Lá conta essa história, então não é nem uma história de segredo. Chamaram o Chico, pegaram os originais que estavam publicando de ano em ano, 2 aí no mesmo ano, e falaram para ele: esse livro não pode ser publicado, tá? Tem que ser aqui cortado um punhado de coisas. Fizeram as coisas que deviam ser cortadas e negociaram com o Chico, tá? O Chico concordou, através do próprio mensageiro, tá? Concordou que deveria ser retirado do livro, e permaneceram outros. Tem fenômenos de licantropia lá, mais suavizado, mas tem. Muito bem, então o livro ficou 2 anos nesse debate, tá? Para ver se ele era publicado. Por isso que de 1947 saltou para 1949, tá? Entre a Terra e o Céu já falamos, 1954, os domínios da mediunidade. 1955, ação e reação e outra coisa. Não foi só de 1947 e 1949. De 1949 a 1954 havia muitas críticas. Mesmo publicado o livro, diz lá Sueli Caldas, que era um livro de muita crítica, ação e reação. Tá? É um livro fenomenal, falando da lei de causa e efeito. Vocês estão vendo aqui que é uma quantidade de temas distintos, trabalhados com uma perfeição científica. Muito bem, Evolução em 2 Mundos é o primeiro livro que tem as 2 psicografias do Chico e do Valdo. O Chico estava em Pedro Leopoldo, recebia um capítulo, e o Valdo estava em Uberaba e recebia outro. E não tinham conhecimento. Quando o Chico veio para Uberaba, dentro da programação, ele estava no mundo espiritual. Tá? Esse livro estava pronto em 1958, mas o Chico veio para Uberaba em 1959. Tá? Muito bem, juntaram os originais, o livro estava pronto, saíram um deles, não tinha comunicação com o outro. Muito bem, o mecanismo da mediunidade ainda é o desenvolvimento da ideia da mediunidade. Tá? O estágio mais avançado, quando as pessoas já tinham, como se nós estivéssemos estudando, chegamos lá no final do nosso curso, no 5º ano do curso de medicina, já passamos pelo 1º, 2º, 3º e 4º. Para obter maturidade, para chegar lá e estudar aquelas matérias que só poderiam ser vistas por quem tivesse passado por todos esses estágios. Muito bem, depois aí nós chegamos aonde a gente quer. Nos ensina a metodologia, que para a gente estudar uma obra, é o que nós iríamos fazer aqui, tá? Nós estamos apenas dizendo o que é a obra e onde é que ela está situada. Ela está situada num universo que se chama A Vida no Mundo Espiritual. Veio então o livro Século Destino, em 1963, 50 anos atrás, a ser comemorado. Depois dele nós tivemos o livro E a Vida Continua. O livro E a Vida Continua estuda exatamente as migrações encarnatórias, desencarnações e encarnações, como é que isso se processa no nosso globo. Muito bem, meus irmãos. Visto isso, já sabemos onde é que está situado. Então vamos ver lá no Novo Testamento a matéria que nós estamos trabalhando aqui, como é que ela está lá no Novo Testamento. Tá? Lá nós vemos então: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, essa é uma questão que falava a respeito de alimento, mas ela está numa epístola
Epístola de Paulo aos Romanos, 14. E na lição 94 do livro Pão Nosso, essa questão é estudada. O Espírito nos fala a respeito do sexo, a respeitabilidade do sexo. Uma das frases que eu acho identificadora demais da respeitabilidade lá é quando ele fala que o sexo criou o nome de mãe. Felizmente para nós, ninguém aqui é filho de chocadeira, tá? Todos nós nascemos, nos albergamos no ambiente não apenas físico da nossa mãe, mas principalmente no ambiente espiritual dela. O Livro dos Espíritos fala que a mãe exerce uma influência determinante no processo reencarnatório relativamente ao espírito, porque é ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Que coisa interessante. Então, enquanto nos albergamos no útero da nossa mãe, nós recebemos influências inteligentes, racionais, tá? Os pensamentos da nossa mãe interferiram. Lá dizem os espíritos, é a mãe que dá as primeiras noções de vida à criatura. A palavra noções é informação, tá? Muito bem. Então, vamos ver o Livro dos Espíritos. Vimos o Novo Testamento, tá? Agora vamos ver o Livro dos Espíritos. Questão de número 200. Tem certos espíritos, tá? Não como entendeis, pois que os sexos dependem de organização. Organização vem da palavra órgão, tá? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos, tá? Nós sabemos que nós temos 3 fases, né? Instintos, sensações e sentimentos. Aquela questão da libertação passa por esses 3 elementos, por essas 3 fases. Então nós estamos vendo aqui a questão dos sentimentos, baseados, quer dizer, simpatia, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Coisa interessante. E por fim, nós vamos ver a psicografia do Chico, a origem da instinto sexual. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual. A sede onde é que está, em sua estrutura complexa. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Nós estamos falando do tema de que está com o livro. Que tema é esse? Como é que isso é discutido? Tá? Lá dentro do livro Sete Destinos. Muito bem, isso é do André Luiz e está naquele livro que foi psicografado em Uberaba e em Pedro Leopoldo, tá? Chico e Valdo. Evolução em Dois Mundos, Francisco Xavier e Valdo Vieira. E aí nós vamos ver o problema da casa mental. Cada um de nós temos dentro de nós o presente, o passado e o futuro. E o sexo está situado nessa questão do nosso pretérito. O Livro dos Espíritos tem uma questão lá, está falando do homem velho, a questão de número 800. Nós então temos a influência dos impulsos automáticos. Então, diz lá, a casa mental, nós vemos que está lá no livro do Mundo Maior. Não podemos dizer que possuímos 3 sedes simultaneamente, temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemos-no como se for um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência dos impulsos automáticos. É o porão da nossa vida, tá? Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Olha lá, residência dos impulsos automáticos. É o nosso automatismo. Tem muita gente que fala que o sangue ferveu quando alguém lhe dá uma bufetada, tá? Isso aí é residência dos impulsos automáticos, nós já fomos primitivos, tá? A gente brigava aí por causa do pedaço de osso de animal. Tá? No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. É o nosso hoje, tá? Residência dos impulsos automáticos é o nosso ontem, é o nosso passado. O domicílio das conquistas atuais é o nosso presente, tá? No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Nós vamos então mobilizar os nossos sentidos para a casa das noções superiores, através de um fenômeno que nos foi recomendado pelo nosso Mestre Jesus, tá? A oração.
É a maneira de nos sintonizarmos nessa casa das noções superiores que se disponibilizam para cada criatura. É por isso que dizem os mensageiros que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que me fechar dentro de mim mesmo e falar com a minha intimidade, conversando com essa realidade que é o meu amanhã. Então temos aqui nosso passado, nosso presente e nosso futuro. As influências sexuais, elas estão situadas exatamente na residência dos impulsos automáticos, o que não significa que o sexo também não seja de Deus, tá? Isso é um mundo maior. Muito bem, aqui nós temos os centros de forças. Os centros de forças se manifestam no perispírito, tá? E nós temos que a yoga divulga essa questão aqui chamada chakras, né? Chamando de chakras. Muito bem, nós vamos verificar que também na nossa região nós temos várias regiões de manifestação espiritual, tá? Nós temos o centro coronário, tá? Que é chamado também de árvore de 1000 pétalas, situado no lóbulo frontal dessa região. Temos depois o centro cerebral, que é onde se desenvolvem as ideias. O centro laríngeo, exatamente o fenômeno da fala se localiza. E o centro cardíaco, ele identifica o controle das emoções. Nós temos o centro esplênico, que vai cuidar da distribuição dos elementos que nós nutrimos deles, nós nos alimentamos. Há a distribuição daquilo que nos convém. Depois nós temos o centro gástrico, que é exatamente o trabalho desses elementos que o nosso organismo realiza, né, mesmo para extrair deles aquilo que necessitamos. E finalmente nós temos o centro genético, que é o centro da reprodução humana. Só para a gente saber onde é que estaria trabalhando o livro Sexo e Destino, tá? Nessa região aqui, o assunto trabalhado está exatamente no centro genésico. Muito bem, então vamos lá na ficha técnica do livro, tá? Nós estamos fazendo um estudo da obra do Chico Xavier, tá? Dessa obra da psicografia do Chico, do André Luiz, pelo Espírito André Luiz. E verificamos que nós precisamos seguir a questão da metodologia que tem em todos os livros. Basta você olhar, não tem nenhuma coisa aí de sofisticado que está aí. Você vai pegar qualquer livro, pega ali na banca, quem tiver curioso, todos já viram aqui, mas só confirme lá. Todos os livros estão escritos lá, copyright, o ano, tá? By Federação Espírita Brasileira, escrito em 1963 para a Federação Espírita Brasileira. E esse termo em inglês aqui, isso é internacional, esse copyright. Muito bem, autor do livro, André Luiz Espírito, tá? Psicografia, primeira parte, Paulo Vieira, segunda parte, Francisco Canto Xavier, 28 capítulos, primeira parte 14, segunda parte 14, resenha é muito comum lá nas reportagens, não é, Coelho? Muito bem, da Rádio Fraternidade, tem uma resenhazinha, você fez resenha aqui hoje na abertura. Então, olha qual que é a resenha, tá? A resenha lá, a editora fazendo uma resenha. O leitor encontrará neste livro resposta às suas indagações sobre o relacionamento sexual humano. Por que está falando de relacionamento sexual humano? Porque existe relacionamento sexual entre os animais. Nós estamos falando aqui, vai estar esse livro, trata desse relacionamento entre animais racionais, seres humanos, tá? Relacionamento sexual humano com as implicações na vida do espírito imortal, possibilitando-lhe que aprenda com a biblioteca da experiência. Botaram aí, aprenda com a biblioteca da experiência, entre aspas. Muito bem. Vamos trabalhar então a ideia do livro mesmo. Na abertura do livro eles explicam lá quais são os temas do livro. O livro se chama Sexo e Destino, mas ele vai estudar vários temas lá. Ele vai estudar sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso. Olha que coisa interessante. Liberdade sem compromisso. Comprometimento grave. Culpa e resgate, lar e reencarnação. Olha que interessante constituem os temas deste livro. Nascido na forja da
da realidade cotidiana. André Luiz, no prefácio, tá? Do livro. Este volume mostra que na bênção de Deus, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em mensageiros de redenção para aqueles mesmos que lhes caíram outrora nas ciladas sombrias. Há sempre repetição desses comprometimentos dentro da família, dentro das quatro paredes do lar. Isso é de Emmanuel. Então nós temos dois prefácios aqui, duas introduções, uma do próprio André Luiz e outra de Emmanuel. Muito bem, o enredo deste livro. O enredo são duas famílias cariocas. No livro são narrados lugares próprios, tá? Terminologia do nosso tempo, os lugares, está na Urca, tá? Em todos os lugares de Copacabana, a linguagem do livro é do lugar exato que existe lá, mas lá há a observação dizendo que os personagens tiveram seus nomes trocados. A história desse livro é uma história verdadeira, que por questões óbvias, os nomes foram trocados, mas a informação que tem é que os espíritos permitiram em cada um deles, eles permitiram que essa história fosse publicada, a história verdadeira. Cada um deles foi consultado, se a gente autorizasse alguém a utilizar as nossas construções de ideias, direitos autorais. Nós temos uma lei que regula os direitos autorais. Tá? Então, eles estão autorizados a serem utilizados. Então, no Rio de Janeiro daquela época, nós temos uma família dotada de grandes recursos financeiros, que são os Torres. E para começar a história, há um espírito que era advogado na terra. Ele desencarnou e ficou 40 anos em nosso lar, trabalhando em nosso lar, para vir exatamente realizar a abertura e a continuidade desse encerramento dessa história. Ele é chamado Pedro Naves, é o nome que foi utilizado lá, Pedro Naves. Pedro Naves foi casado, não quiseram saber que era o Pedro Naves, pela vida na outra família, entre aspas. Enquanto que Beatriz é uma pessoa que continuou ligada a ele espiritualmente. O livro começa exatamente com Beatriz no leito de morte. Então, os Torres, que eram os ricos da história, dotados de alto poder econômico, isso exerce uma influência fundamental no texto lá da história. Tem exatamente o marido da Beatriz, genro do Neves, o Nemésio. A Beatriz é a esposa do Nemésio, Gilberto, filho do casal. E os Nogueira, meu parente longe, né? Muito bem, mas é só o nome que eles escolheram lá. Tá? Muito bem. Cláudio era um bancário, funcionário de banco, tá? Márcia, mulher dele, Marina, filha, e Marita era uma filha adotiva. Ela se desenvolve na cidade do Rio de Janeiro. O personagem central é uma mulher do interior, tá? Vai para a cidade grande para sobreviver, para trabalhar como doméstica. Esse é o nome fantástico dessa história, Ana Célia, que é uma mulher modesta, simplesinha. Tá? Foi lá para trabalhar no seu avental, lá na casa dos Nogueiras, na casa de Cláudio e Márcia. Tá? Muito bem, e o chefe da família abusou sexualmente de Aracélia, ela engravidou. Tá? Nasceu a criança, como a criança era filha do patrão dela, ela chegou e contou para que ela desejava que a filha dela fosse criada. Ela não conseguiria viver ali naquela casa e não tinha como sobreviver àquela criança. Ela chegou, contou para a patroa o fato, para que a patroa pudesse cuidar da filha. A patroa não entendeu que estava passando, só que ela, depois daquela conversa, suicidou-se. A respeito do suicídio, a gente lembra que o livro dos Espíritos conta para a gente, tá? Quando a gente vai julgar o suicida, a gente geralmente tem uma inclinação de julgar o suicida, não é mesmo? Lá o livro dos Espíritos nos informa que o louco que se mata não sabe o que faz. Muito bem, nós vamos verificar então
no mundo espiritual, nós temos o mentor espiritual, o irmão Félix. O mundo espiritual nos rodeia a todos nós temos o Espírito protetor, que acompanha a nossa reencarnação, chamado anjo de guarda pelos católicos, chamado de Espírito protetor por nós. Cada um de nós tem o Espírito que se responsabiliza para nos orientar numa encarnação. Agora, nem sempre a gente dá ouvidos para ele, quase sempre. O irmão Félix era o mentor espiritual encarregado de trabalhar aquela situação para que no final do texto lá nós pudéssemos ver o socorro espiritual, propiciando uma oportunidade de recuperação daquelas pessoas numa próxima encarnação. Porque as pessoas precisam preparar-se para uma próxima encarnação. Você pega o livro de Libertação, e você vai ver uma personagem de uma mulher lá, que faz 150 anos que ela está teimosamente vivendo numa senzala, chicoteando os escravos. Aquilo era uma rodinha teimosa na cabeça dela, um disco quebrado na cabeça dela. Tá? Ela não saía da senzala, tal. O seu desejo de domínio escravocrata. Essa mulher fazia 150 anos que ela estava detida naquele quadro mental que a situava naquela situação, lá no livro Libertação. Ora, o processo reencarnatório, ele vai ser preparado em cada encarnação. Então, esses mentores espirituais descreveram esse drama e realizaram um trabalho espiritual, tá? Que teve a sua razão de ser dentro de uma obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tá? Aquela que fala lá, caridade para com os criminosos. É o item 14, número 8. É a base por onde começou a orientação espiritual desse grupo aí. O espírito o mentor espiritual é o irmão Félix, o obsessor é o Moreira. Um quadro interessante lá, que para ser percebido pelo Moreira, que é um espírito de nível grosseiro, coitado, um obsessor terrível. Foi ele que exerceu influência sobre o Cláudio para que ele perpetrasse o dano contra a Célia e depois contra a própria filha, a Marita, que ele imaginava, o homem irresponsável não imaginava que fosse filha dele, achava que a Aracélia era uma menina de programa e não era. Muito bem, o obsessor não conseguia perceber o irmão Félix e ele teve que promover a densidade dos seus sentidos. Tá? Ele densificou os seus sentidos para que ele pudesse ser percebido. Lá no livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, esse livro também é da fé, tá? Recordações da Mediunidade, ela fala a respeito de materializações de espíritos. Tá? Ela fala que as entidades espirituais que se interessam por materializações de espíritos não são de natureza superior. Lá diz no livro Recordações da Mediunidade, fala que ao invés de nós pedirmos que os espíritos se materializem para que nós os vejamos, o ideal seria que nós nos desmaterializássemos para vê-los. Desmaterializássemos os nossos sentidos. Está lá no livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira. Muito bem. Os personagens envolvidos. Tá? Personagens envolvidos. Marita, Nenés e Gilberto. Esses quatro aqui tiveram. O Gilberto passou a namorar a Marita como se fosse uma moça inexperiente, que colocava ideias na cabeça dela, e a obtinha dela, que era seu desejo puramente material. E a Marina, que era irmã adotiva da Marita, mas na verdade era irmã verdadeira, porque a Marita era filha do Cláudio. Muito bem, a Marina tinha convivência íntima com o Nenés, que é o pai do Gilberto, então o Gilberto se dividia entre eles. Então, esse aqui é o quadro que coloca a história para que nós possamos perceber. E no final, nós vamos perceber uma informação do livro: ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Para que nós possamos, então, conversar sobre essa questão das dolorosas reparações.
de alguém que lesa alguém nos tesouros afetivos, nós trouxemos uma pequena história desenhada para que nós possamos então encerrar a nossa conversa da noite. Tá? Ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Romance na vida. Romance na vida. Essa é a psicografia do Chico, do espírito Alfonso. No campo onde o luar em Grinalda escumilha, o par freire de amor, a noite dorme e brilha. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor, era fidalga escunha, a mocidade em flor. Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Certo dia, a eleita envia antigo pajem, que entrega ao moço ansioso prevista mensagem. Perdoe, a carta diz, se não lhe fui sincera. Desposarei agora o homem que me espera. Nunca desilustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho e nada mais. Chora o moço infeliz sem ninguém que o conforte. Surdo a razão, anseia arrojar-se na morte. Corre a choça de tarde, a gesto subitâneo, arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo e no além, o menestrel suicida era um louco implorando um novo corpo à vida. Um dia, a castelã no refúgio dourado, morre amargando aflita as lições do passado. Pendem alvos jasmins do férreo suspenso, os filhos clamam a Deus em volutas de incenso. Largando-se por fim dos enfeites de prata, sente-se agora a dama envelhecida e ingrata. Lembra o rosto de outrora e o pobre, lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Encontram finalmente em vasta enfermaria, demente, cego e mudo em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a reprova, quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei do amor, no amor se lhe revela, retorna ao corpo denso em aldeia singela. Hoje, mãe, a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando nos braços um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia o olhar triste sem brilho, ela vive a rogar: não me deixes, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. Nesse livro Sexo e Destino, nós vemos desenvolver o sofrimento intensamente, um processo educativo, sofrimento resultante das próprias atitudes voluntárias das criaturas. E a gente se lembra de George Guilherme Frederic Hegel, quando ele nos diz que o ser humano aprende da história, não aprende nada da história, aprende tudo do sofrimento. Coisa interessante. O ser humano aprende da história, que não aprende nada da história, aprende tudo do sofrimento. Toda a obra da doutrina espírita nos mostra que a dor, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmudando netos rudes e arautos de virtudes em mensageiros de paz. Este livro suscita exatamente essas ideias a respeito do que somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde nos destinamos. E nos lembra também uma informação preciosa que tem lá na conclusão do livro dos Espíritos, que diz assim: tudo que há de bom na terra é obra de Deus. Os males que nela se enraizam são obras dos homens e das mulheres também.
Bendita seja a dor que talha a perfeição. Olha que coisa linda para os namoradores. Sabe? O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. O ser humano aprende da história, que não aprende nada da história, aprende tudo no sofrimento. Jorge Guilherme, Frederico Fecha. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.